segunda palestra desse dia 20. Tivemos uma palestra que acabou agora há pouco com a professora Juliene Sabac sobre os impactos da urbanização na pesca, super interessante, relevante. E agora a gente vem para esse tema, né, que eu acho que muita gente de gestão ambiental pode pensar seriamente a respeito dessa questão, que é o ecoturismo, né, que não só é algo importante de se discutir, como é um campo de trabalho que pode aparecer aí para o pessoal da área. Né? Então, eu vou deixar vocês com o professor Tiago. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo convite. Espero que a nossa noite seja maravilhosa. Obrigado. Boa noite a todos, né? Primeiramente, queria agradecer o convite, pela palestra. Sempre está muito legal falar com o povo do mato, né? Que eu gosto de falar assim, gosto de chamar assim, o pessoal da gestão ambiental, do meio ambiente, né? Que já tem uma visão um tanto quanto diferenciada das nossas relações, entre sociedade e natureza, né? E eu espero hoje estar batendo um papo com vocês aqui, no sentido de contribuir, né, um pouco para entender melhor a importância do turismo, junto com a preservação ambiental, junto com a questão ambiental, de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais generalizada, né? A gente focou um pouco a nossa apresentação aqui no caso do ecoturismo, né? Mas não que eu vou falar só de ecoturismo, eu vou falar de turismo de uma maneira geral, muito mais voltado para essa questão ambiental, certo? Então a gente vai bater um bate-papo um pouco quanto conceitual e possivelmente tanto quanto prático, né? Que a gente, quando vai para a prática, a gente fica um pouco receoso, né? Ainda mais com esse período agora de retomada do turismo no momento pós-pandemia, né? Se é que já saímos ou não da pandemia, né? Ainda fica essa dúvida, mas algumas coisas contribuíram muito para dificultar um pouco essa discussão, isso é do meu ponto de vista, né, a discussão de como o turismo pode ajudar, contribuir para a preservação ambiental, né? Então, eu vou citando alguns exemplos que eu tenho conhecimento, que eu vou lembrando aqui, mas preferi não compartilhar exemplos é um tanto quanto complicado, né? Que às vezes a pessoa fica até constrangida que ela mesma passe por aquele exemplo, ela mesma pratica aquele exemplo, então é um tanto quanto engraçado e constrangedor, mas como eu não tenho a intimidade de ser professor de vocês, de tratar com vocês, estou aqui como palestrante, então eu vou deixar um pouco mais aberto a apresentação. Fiquem à vontade para observar, para entender um pouco e estejam sempre abertos também para uma mudança um pouco de um paradigma de visão, né? Quebrar um pouco esse paradigma, né? Que a gente às vezes acaba se confundindo ou passando por cima, né, na verdade, de alguns conceitos, principalmente conceitos ambientais, que são fundamentais para quem quer atuar profissionalmente, né? Então, eu vou dar seguimento aqui à apresentação, certo? Então, vamos lá. Um pouco sobre a minha pessoa, né? Meu nome causa bastante confusão, Tiago Silva da Conceição, né? Então, o pessoal costuma me confundir muito com jogador. Eu sou professor, atualmente sou professor da Escola Técnica de Turismo CIET, né? Que forma guias de turismo, né? E profissionalmente atuo na área ambiental desde, se eu não me engano, 2005, 2006. Profissionalmente, 2006 ali, né? Então, sempre atuando na área de licenciamento ambiental, muito mais no licenciamento do que qualquer outra área, né? Tendo algumas e dando algumas passeadas na gestão de resíduos, algumas outras coisas por aí afora que tange a gestão ambiental como um todo, né. Mas sempre atuei profissionalmente na área de licenciamento, até porque eu sou geógrafo, especialista em geoprocessamento e planejamento ambiental, então, eu tenho, toda essa formação e eu sou o famoso cara dos mapas, né, que na empresa é o Thiago dos mapas, então fica muito o cargo de geógrafo fica meio esquecido e o pessoal acha que o geógrafo só faz mapas, né, o que vai um pouco mais além disso, né. E aí,
Recentemente nem tanto, né, em 2019, já passaram 2 anos, eu defendi meu mestrado na área de planejamento e gestão ambiental, desculpa, engenharia agrícola e ambiental, né, na verdade. Nesse mestrado, eu tentei migrar um pouco, forcei um pouco a migração de barra para uma área que eu sempre tive muito interesse, sempre chamou muita atenção, inclusive na atuação profissional, que é a recuperação ambiental de áreas degradadas, né? E desde que eu me engendrei pelo turismo, comecei a me capacitar, né? Porque a gente vai falar um pouco da importância da capacitação do guia de turismo, até do viajante, também fundamentalmente do guia de turismo, né? Eu fui descobrindo novas áreas e vi que o turismo tem muito a contribuir também com a recuperação ambiental nesse sentido. Então, tive um pouco de uma possibilidade de trabalhar com uma área de campo que era bastante, na época, bastante importante, que foi a área de Mariana, né, do acidente de Mariana, da barragem de Fundão. Então, foi um mestrado, um pontapé inicial, né, para um projeto maior de recuperação junto à Fundação Renova de toda a área atingida pelos rejeitos da barragem. Então, profissionalmente, eu toquei minha vida assim, né? Sempre com esses dados, sempre dessa forma, e paralelamente fui me jogando aos poucos, fui me fixando aos poucos mais, cada vez mais no turismo, né? Trabalhando com turismo. Atualmente, eu tenho uma agência, a Expedicionários Turismo e Aventura. Na verdade, a agência funciona eu junto com meu sócio, que é meu primo também, John. Nós atuamos com muito foco Rio de Janeiro. A gente está pensando agora, nesse período pós-pandemia, em expandir um pouco mais, ir um pouco mais para fora, Brasil e talvez América do Sul, mas está um tanto quanto complicada a situação da pandemia para se trabalhar com grupos. Então, atualmente, só trabalhamos com privativo, né? Passeios privativos, ou famílias, né? No máximo, ou grupos de no máximo 5 pessoas, né? Grupos pequenos. A gente está com essa tentativa de retomada e tudo que eu vou falar aqui, né, tudo que eu vou tentar passar aqui nessa 1 hora que a gente tem de conversa aqui, de tempo para conversar, é mais ou menos o que a gente faz na empresa, o que eu lido como profissional, como cidadão. Então, eu não consigo, quando a minha relação com o meio ambiente, eu não consigo ser diferente, né? Ter 2 caras ou 3 caras aí, né? De uma forma, na agência de turismo, vou atuar de uma forma, como profissional de licenciamento ambiental, vou atuar de outra, como cidadão, vou atuar de outra. Então, é uma única forma. Isso traz coisas boas, mas também traz bastante conflito que a gente tem que resolver, principalmente quando a gente trabalha com turismo, né? Então, eu vou bater um pouco de papo sobre isso, entendendo que eu estou conversando aqui com pessoas que gostam de fazer atividades turísticas, pessoas que possam vir a querer se capacitar como guia de turismo, e também dar um pouco da visão de quem não quer nada, não quer nenhum nem outro, né? Mas é um profissional de meio ambiente que quer ter esse tipo de informação um pouco mais aguçada, beleza? Bom, vamos lá. Eu dividi a apresentação em 2 tempos, né, em duas fases importantes. A primeira, né, a gente vai revisar, vai dar uma voltinha lá nos principais conceitos ambientais, né, que tangem a discussão do turismo de atrativo natural, vamos dizer assim, mas que tem a ver com o ecoturismo, né, de maneira mais direta, mais enfática, certo? Então a gente vai entender um pouco o quanto o vocabulário tem importância, né? A terminologia técnica tem importância no turismo, nas atividades ao ar livre, e os conceitos claros, os 2 conceitos primordiais. Tem vários conceitos, né, que a gente vai escaladamente, né, a gente vai abordando dependendo do tipo de roteiro que a gente vai fazer, dependendo, vou dar alguns exemplos. Se o roteiro vai para o mar, então a gente acaba forçando um pouco a barra ou dando mais visão, mais luz sobre algum tema ambiental que tem a ver com a dinâmica dos oceanos, dos mares, das águas, das praias,
Quando a gente vai para o meio do mato, a gente tem uma outra dinâmica. Quando a gente vai para o ambiente de montanha, a gente tem uma outra dinâmica separada. Então, o que que é a base, né? Eu considero como um alicerce, né? Que eu sempre falo com meus alunos, né? Que quando a gente vai se capacitar, a gente precisa formar um alicerce e depois do alicerce pronto, né? Cada um constrói a sua casinha do conhecimento da forma como bem entender, né? Gosto não se discute, né? O importante é que o alicerce seja bem fundamentado, bem conceituado. E para isso, tanto no turismo quanto na gestão ambiental, o conceito de sustentabilidade ele é fundamental, né? Então, a forma como a gente vai ver aqui o conceito de sustentabilidade é na forma de uma ideia, de um conceito, de uma fundamentação mais específica. E um meio, né, para estar se transformando, para estar viabilizando, para se permitir que o modo de relação sustentável aconteça de fato, vai se dar por meio da educação ambiental. A educação ambiental vai ser esse meio que vai pegar o conceito e vai tornar ele prático, vai tornar ele passível de entendimento, né, por um público mais amplo, por um público maior, certo? E aí a gente vai começar a falar um pouco mais de turismo, especificamente. Vamos falar aqui do ramo de atrativos naturais, certo? A gente vai estar falando especificamente de turismo, conceituando um pouco, e aí talvez seja novidade para a grande maioria, né? Que o atrativo natural, né? O que no Brasil a gente chama tudo, né? Bota tudo dentro de um saco, sacode, e o que que sai dentro do saco é ecoturismo, né? O que a gente chama comumente de ecoturismo, no Brasil, pode ser, na verdade, um turismo rural, pode ser, na verdade, um turismo de aventura que se ramifica em várias outras categorias, né? Ou ele pode ser um ecoturismo. E aí a gente vai ter um ponto de ruptura legal aí, porque o ecoturismo ele é importante para tudo, né? E não só uma categoria ali de atrativos naturais, né? Na verdade, ele fica em atrativos naturais por maior afinidade, por ser aquele tipo de turismo que a gente depende, que vai demandar um contato maior com a natureza, né? E por isso que eu chamei um pouco a atenção desse período pós-pandêmico, né? O período pós-pandêmico parece que todo mundo descobriu que só tinha mato no meio da pandemia, né? Quando teve que ficar trancadinho na sua casa, no seu recinto, né? Que antes disso ninguém gostava tanto, né? De fazer uma trilha, de fazer um passeio de barco, né? E agora todo mundo quer porque quer ter um contato com a natureza maior, né? Quando a natureza não voltou a tomar certos limites aí que havia perdido para a sociedade, né? Então a gente tem algumas questões importantes aí para conversar e falar sobre essa direção do que é o ecoturismo atualmente, beleza? Bom, vamos lá. Eu gosto sempre de botar um tema importante, né, nas minhas aulas, e eu trago isso sempre para a palestra. Acho que para o público de gestão ambiental isso não precisa ou não deve, ou espero que não seja, né, um problema, né, que é a questão do vocabulário técnico, né? Às vezes a gente confunde muito, né? E eu trago sempre duas palavras que são bastante comuns no meio ambiental, né, no meio de pessoas que atuam com o meio ambiente, mas que às vezes o grande público ou até o próprio profissional acaba usando ou se equivocando da maneira errada de se falar, né? E eu vou começar com esses dois e vou dar alguns outros exemplos. Esses dois porque é de fácil entendimento para quem está na área ambiental, né? A diferença de contaminação e poluição, né? É comum quando eu dou essa aula, quando eu converso com as pessoas que estão buscando a formação, as pessoas não entenderem que são coisas distintas, né? E que não necessariamente uma depende da outra para acontecer, né? A contaminação ou a poluição, né? O que que tem a ver com a energia? O que que é aquela substância ou energia que é colocada naquele ambiente ali e que ela causa um desequilíbrio, né? No caso da poluição, e o porquê dela só ter a causa antrópica, enquanto a contaminação ela tem aquela eu uso um pouco mais palavras mais de fácil entendimento para o pessoal, né? E agora estou medindo um pouco as palavras, mas
é aquela cara mais imperceptível, né, mais escondida, um pouco mais voltado para a tolerância, né, porque quando a gente trabalha com turismo, né, e no turismo a gente sempre dá de cara com os dois, com as duas coisas, tanto a poluição quanto a contaminação. Só que é muito comum as pessoas chegarem e falarem: "O que que pega mais? O que que acontece mais?". Aí o pessoal sempre fala: "Poluição", porque lembra, automaticamente associa, né, a questão da poluição à questão do lixo que encontram, no caminho, né. E o lixo, o resíduo, né, na verdade, que eu gosto até de falar com os meus clientes, e isso é um dos pontos que causa um pouco de problema, né, naquela não medir um pouco as palavras, com quanto está atuando profissionalmente e tudo mais, que é deixar de tratar o lixo, né, deixar de ter esse vocabulário, chamar as coisas de lixo. Que o lixo tem a questão do que é orgânico e o que é inorgânico. E aí o povo sempre usa a desculpa do orgânico como justificativa para um mau comportamento ambiental. Aquela ideia de que, é orgânico, posso jogar no ambiente. Então, eu já me deparei até com alunos meu em atividade de campo, enterrando o caroço a semente, né, da maçã. E aí a gente chama um pouco de atenção: "Pô, mas por que que você está fazendo isso, cara, no meio de uma mata atlântica, no meio do ambiente que a macieira não faz parte, não é integrada, você já viu alguma árvore de maçã e tal?". Então a gente tenta, dar um choque, né, de realidade na pessoa, mas a grande questão, quando a gente trata, principalmente esses 2 conceitos de poluição e contaminação, a gente tem uma relação muito forte com costumes, né, como aquilo que eu aprendi a fazer, meu pai fazia antes, o avô do meu pai fazia antes, e aí fica aquela questão assim: "Não, acho que isso não é por aí não". Eu sempre aprendi que num terreno baldio, né, e como já escutei, né, de clientes e de alunos, né: no terreno baldio a gente pode tacar uma sementezinha lá, pode nascer uma árvore frutífera, pode nascer algumas coisas, então vai causando um pouco de confusão na cabeça da pessoa, e é importante que a gente saiba, se policiar nesse momento, principalmente quem atua com não vai atuar com turismo, não vai atuar em alguma parte da gestão ambiental que tenha contato com o social, né, que faça a parte social, as formas de se falar, né, as formas de se comunicar com a pessoa, porque, quando você dá a negativa por si só ela é desafiadora, né, desafiante. Você fala um não, a pessoa vai tentar fazer todo o possível para te provar que você falando não para ela, você que está errado, né. Mas, pelo contrário, quando você fala um não e logo em seguida justifica com conhecimento técnico e informação, a pessoa tende a entender, a expectativa é que ela entenda, e que ela demore e leve um tempo, e aí cada pessoa é uma pessoa, né, leve um tempo para mudar, ressignificar um comportamento que ela já desde da sua infância, desde de outras épocas, já dentro dela ali como prática normal. Jogar o lixo no ambiente acaba sendo meio que uma prática normal aqui no nosso território, aqui no Brasil, aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro, e sempre a desculpa que eu acabo escutando tanto dos clientes quanto, de outras pessoas normais, é a famosa divisão: isso é orgânico, a floresta precisa, os bichinhos vão comer e tal". E aí eu sempre falo: "Ó, cuidado, não é bem assim não". Então mostro, gosto de citar exemplos, a gente tem grandes oportunidades de exemplos aqui na nossa atividade aqui no Rio de Janeiro, né, e um dos grandes exemplos que eu tenho usado antigamente, né, que eu deixei de usar antigamente, era o exemplo das plantas, né, que vários locais que eu visito com clientes e dando aula, aqui no Rio de Janeiro, a gente encontra o mesmo problema. Vou citar alguns exemplos para vocês, não sei se vocês conhecem todos esses lugares, mas, com certeza a Floresta da Tijuca é um ponto, acaba sendo central do turismo aqui no Rio, né. Eh Parque Marapendi, na Barra, interessante até para a questão da educação ambiental, o Parque Municipal da Catacumba, né, na Lagoa, eh, e vários outros parques, né, o Cunhambebe, o Serra da Tiririca.
o Serra dos Órgãos, no Três Picos. Então, vários desses parques, né, com um olhar um pouco mais aguçado de um gestor ambiental, de alguém que trabalha com o meio ambiente, olha assim e fala: tem mato? Tem. Tem planta? Tem, mas tá meio estranho, né? Só vejo um tipo de planta aqui, só vejo um tipo de vegetação, então isso é meio estranho. Para o olho desacostumado, passa, nossa, que lindo, que bonito, é tudo mato, tudo legal. Então, enquanto um olho mais treinado fica até um pouco triste, né? Sabe que daqui a um tempo mais curto ou mais longo, aquela floresta ali pode estar virando só um tipo de vegetação, né? Deixando de ser floresta, né? Perdendo riqueza, né? Vamos usar o vocabulário técnico correto, perdendo a riqueza ambiental, perdendo a variabilidade, né? A variação de espécies e deixando a ter uma única espécie dominante ou resistente, né? Que assim seja, mas tomando conta ali. Então, e aí acaba sendo a grande maioria dos exemplos, uma jaqueira, uma dracena, uma zebrina, né? Para quem não sabe, essas plantas que eu estou falando são plantas de jardim, normal, folhas que a gente encontra em qualquer quintal e que se espalham pelo costume de você achar que lugar de mato é no mato, aí você pega a sua plantinha e joga no mato. De achar que semente não tem problema você joga uma semente de uma espécie que não tem nada a ver com aquele meio ambiente ali, com aquele ecossistema, você insere ela ali. E aí é aquela questão, né? A poluição que você vai causando pode ser originada de um comportamento, vamos tentar botar como positivo, né? Porque eu reluto muito em colocar isso como positivo, porque a pessoa quando faz, ela faz sempre como uma boa ação, de tentar colocar naquele ambiente algo positivo, mas acaba na boa ação, por desconhecimento, causando muitos problemas, né? E a gente vê, desde a da formação do turismo, a gente vai ver desde a formação do turismo, principalmente o ecoturismo e o turismo de atrativo natural, o turismo de natureza aqui no Brasil, isso acontecendo de maneira recíproca, né? Todo grande ciclo de turismo no Brasil acaba incentivando as pessoas a terem um tipo de atividade, um tipo de comportamento na natureza, né? Que não tem muito a ver com a natureza, né? Então, são coisas que a gente precisa ficar um pouco mais atento, né? A contaminação, ela é muito mais um problema do turismo, né? Eu boto isso muito para os meus alunos, porque a contaminação, por mais que a gente não vê, não enxergue a olho nu, não consegue detectar, né? Fica aquela questão da tolerância, meu corpo tolera isso, meu corpo tem alguns problemas. Eu gosto sempre de citar o exemplo da geosmina, né? Nas nossas águas, né? Todo ano a gente bebe geosmina o ano inteiro, né? Só que tem certa parte do ano aí, né? Agora, no verão, que a concentração dela está causando problema. Mas você tem dúvida, alguém tem dúvida que durante o ano inteiro a gente consome uma certa quantidadezinha de geosmina na nossa água? Eu já não tenho mais. Então, o triste é que a gente já se acostumou, né, a isso, não tem muito o que se fazer. Então, a questão da contaminação, ela acaba caindo muito forte no turismo, principalmente contaminação de corpos hídricos. A gente tem no Rio de Janeiro, ou teria no Rio de Janeiro, uma grandes possibilidades de atuar com turismo natural em corpos hídricos, como a nossa de cara, né? Começo logo com um chute na barriga, que é a nossa Baía de Guanabara. O que a gente deixa de aproveitar com o turismo na Baía de Guanabara, e eu não sei vocês, mas quando eu era mais novo, uma das coisas mais legais que eu fiz na minha infância, que eu lembro muito, é de ter ido a Paquetá. Quando eu voltei à ilha de Paquetá, eu fiquei meio chateado, porque eu não lembro, né? Quando eu era criança, eu tomava banho em Paquetá e Paquetá era limpa. Então, o que a gente perde com a Baía de Guanabara, com o turismo, com a pesca, com todas as atividades econômicas pertinentes ali, é um tanto quanto complicado. E a gente deixa, né, de valorizar também as nossas lagoas, né? Considerando o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, né? Vamos falar do estado, que o estado ele tem uma particularidade, os três tipos de relevo aí do estado, né? As terras altas, as planícies, né? E os maciços costeiros, né? As terras altas e os maciços costeiros estão salvos. Agora, as planícies, onde tem o nosso sistema lagunar, onde tem as nossas lagoas, né?
não tem uma lagoa no estado do Rio de Janeiro que não esteja contaminada. E aí a gente, pô, mas e aí, o que que a gente pode aproveitar do turismo com essas lagoas, com esses corpos hídricos? Sinceramente, no Rio de Janeiro, e aí, opinião minha, município do Rio de Janeiro, nada. Não, a Lagoa Rodrigo de Freitas, Marapendi, Jacarapaguá, todas as lagoas do município do Rio de Janeiro estão altamente poluídas, né? E aí o pessoal inventa alguns tipos de passeios lá, né? Como tem o Pantanal Carioca, que está na moda agora na Ilha da Gigoia, né? Que eu gosto de falar sempre, né? E aí eu sou muito transparente quando eu vendo, quando eu opero esse tipo de serviço. A única diferença nossa para o Pantanal verdadeiro, né? Que o nosso aqui tem o cheirinho de esgoto, né? É uma particularidade do nosso Pantanal, não tem nada demais. A gente vai ver o jacaré, vai ver a tartaruga, vai ver as espécies de aves e vai sentir o cheirinho de esgoto, coisa que a gente não sente lá no Pantanal, é uma particularidade nossa. A gente trabalhar com o bom humor, com a positividade, às vezes ajuda, mas eu nunca posso deixar de pôr o dedo na ferida para essa questão. A única lagoa em, vamos dizer assim, menos em situação menos pior é a Lagoa Feia, no norte do estado, onde o turismo é muito pouco explorado, muito, muito pouco explorado, e está começando a exploração turística agora, é, num, num modo meio que de aventura, de expedição para lá. Então, é uma área um tanto quanto isolada ainda, propositalmente, ambientalmente isolada, e o turismo está começando agora a descobrir aquela região. Mas o que a gente cansa de dar exemplo, que a gente perde a exemplo de vista aí, né? É rios, lagoas, praias, né? Qual a praia do Rio de Janeiro que não está contaminada hoje em dia, né? A gente vai, já vê aquela espuminha, já fica aí, entra ou não entra, sempre fica aquela questão, aquela dúvida, aquela problemática. Então, a contaminação, ela tem esse peso maior no turismo, tem essa influência maior no turismo, né? E a poluição a gente consegue evitar um pouco mais. A poluição a gente consegue tratar ela um pouco melhor quando a gente trata de turismo, beleza? Quando a gente vai falar de turismo. Mas a gente tem um problema muito sério com o vocabulário, né? Tanto o vocabulário técnico quanto o vocabulário normal mesmo para a gente conversar com as pessoas e abordar, fazer essa abordagem mais certa, né? No turismo ele tem algumas pegadinhas dessas com vocabulário e que surgem, né, muito da questão comercial no Brasil. Só para adiantar um pouco o assunto, né, a gente tem hoje aqui no Brasil, e isso eu falo de Brasil por experiência que eu já dei uma volta no Brasil, vendo os outros lugares também comercializando as atividades turísticas dessa mesma forma. O pessoal chama muito, né, pegou muito forte comercial do trekking, né? Ah, trekking até tal local, trekking até o Monte Roraima, trekking até vamos botar a Pedra da Gávea. A palavra trekking, né, ficou muito comercialmente aceita no Brasil. Só que para um falante da língua inglesa, né, um americano ou inglês, né, um nativo, não faz o menor sentido você fazer um trekking que você vai e volta no mesmo dia. Isso não é o trekking, né? O conceito da palavra trekking, né, tem a ver com camping, com você ter um contato, ter uma certa quantidade de equipamentos que você leva para passar um pernoite na natureza, né? O contrário, a palavra mais adequada para o bate-volta, né, que a gente fala no termo técnico turismo, né, seria o hiking, né, uma caminhada, né? E aí eu chamo a atenção para vocês que quando a gente trabalha um pouco ou estuda um pouco as questões ambientais no Brasil, a gente dá de cara, né, inevitavelmente, acaba dando de cara com muita norma, né, da ABNT, da ISO, são várias normas aí, padrões de normas que não, categorias de normas que atuam muito forte. E no turismo não é diferente. A gente tem no turismo uma grande série, né, de normas, de normatizações que regulamentam todo o turismo, inclusive o turismo de aventura no Brasil. Essas normas aqui para o Brasil, né, foram muito espelhadas na experiência espanhola, né, de turismo de aventura. Então,
muita coisa é legal, muita coisa já foi padronizada, muita coisa já foi acochambrada, né? Já demos aquele jeitinho brasileiro nela, já pegamos muito, principalmente quanto à marcação de trilhas agora. Na verdade, eu estava no grupo de discussão e preferi sair porque a marcação de trilha deixou de seguir o padrão espanhol, né, que é um padrão internacional, adotado em todo mundo, para seguir um padrão que só existe no Brasil, que é algum louco inventou de uma botinha para frente, botinha para trás, que começou com a trilha Transcarioca e agora já ganhou o Brasil afora aí, né? E a gente está tentando até exportar esse negócio para outro lugar do mundo. É algo, uma simbologia aqui que a gente conseguiu entender, conseguiu se adequar, mas que provavelmente ainda vai entrar na norma, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Existe norma hoje em dia no turismo de aventura, por exemplo, para passeio de buggy, para passeio a cavalo, para tirolesa, para rafting, para mergulho. Aí tem alguns que a gente acha, mergulho, beleza, faz sentido. A gente precisa fazer um treinamento, precisa ter uma capacitação, tudo bem. Mas a gente já tem até para observação de animais ao ar livre, normas técnicas. Então a gente tem uma padronização da operação que precisa ser respeitada. E o vocabulário técnico precisa ser adequado, porque é no vocabulário técnico que a gente acaba cometendo alguns equívocos, tanto quanto profissional do turismo, no caso, quando eu falo com os meus alunos, né, aqueles que vão oferecer o serviço, mas nós também, como contratantes do serviço, até porque, para quem ainda não sabe, né, ou não se surpreenda, o turismo ele é uma atividade comercial, uma atividade econômica comercial. Então, é um comércio, é uma relação que você vai fazer com a pessoa, que você vai fazer com o guia, com a agência de turismo, seja lá quem for, de comércio. Precisa-se ter um contrato, precisa-se deixar tudo claro do que você está pagando e o que você vai receber, o que é de direito seu receber pelaquele serviço. Porque se você não recebe, é passível de ação mediante o Código de Defesa do Consumidor ou até outra ação civil aí, comercial, né? Então as coisas precisam ser profissionalizadas, deixar da gente querer dar o nosso jeitinho nas coisas que não podem levar esse jeitinho. E essa questão do vocabulário tem muito peso nisso, porque aí você chega e fala, vende tudo como trekking. E aí eu já tive problema com isso, já tive que resolver problemas com isso, e eu mudei o meu vocabulário. Falei, agora eu não vendo mais como trekking, eu vendo como caminhada e caminhadas de longo percurso. Uso o termo em português. Vou falar com alguém, com algum falante de língua inglesa, aí eu uso os termos adequados. É complicado. E aí a pessoa do português, né, quem fala português, né, que apresenta confusão. É caminhada e caminhada de longo percurso? Qual a diferença, né? A diferença justamente é o pernoite. É a terminologia que a gente não tem uma tão diferente como trekking e hiking, mas eu não posso chegar e vender tudo como trekking. Tem os seus poréns, tem as suas particularidades, beleza? Dei uma voltinha um pouco grande aí para a gente falar um pouco de vocabulário, porque vai ser importante lá na frente para a gente entender um pouco de ecoturismo, beleza? Então, vamos voltar aqui para os nossos trilhos, dos nossos conceitos fundamentais, né? Tanto a sustentabilidade, né? Ela é uma ideia que ela foi, como eu vou dizer, ela foi martelo, né? Foi batido, né? Foi definida, foi adotada, foi de fato dado o start inicial desse modo de vida sustentável, da ideia de sustentabilidade, a partir da Eco 92, né? Que foi um grande marco que nós tivemos aqui no Brasil, né? Das discussões ambientais, importante para a nossa legislação ambiental, né? Importante do ponto de vista de muita coisa ambiental, foi o encontro da Eco 92. Ela trouxe uma ideia que começou a ser levantada, começou a ser discutida bem antes, que é a sustentabilidade, lá por meados da década de 80, né, que começam as discussões a aparecer, algumas pessoas falando que a sociedade precisava mudar um pouco seu modo de vida, né, sua relação com a natureza, né, e chega na Eco 92, na Rio 92, como a ideia para salvar o futuro. E aí, se a gente tem uma ideia, né, tem um novo modo de vida, né, como que eu vou mudar costumes, como que eu vou mudar modo de agir, né, das pessoas mais velhas, né? Então,
o foco de atuação principal da sustentabilidade, né, da mudança do novo modo de vida, de relação homem-sociedade, homem-natureza, né, sempre foi as futuras gerações, sempre foram as crianças, sempre foram o futuro do nosso país, aqueles que vão herdar o nosso mundo e vão tomar conta dele, né? Então, precisava-se de uma linguagem, de uma metodologia que fosse capaz de transmitir essa ideia, né, do que é a sustentabilidade. E aí, essa metodologia foi criada e chamada de educação ambiental, né? Educação ambiental, a gente considera como a metodologia para transmitir essa ideia de sustentabilidade, né? Que, em resumo, né, do que está lá no documento da Eco 92, da Rio 92, né? Integrar conservação com desenvolvimento, perseguir a equidade e justiça social, buscar a diversidade cultural, manter a integridade ecológica, né? E aí algo bastante importante também, né? Maximizar as condições ambientais e sociais, garantindo o bem-estar e a saúde da sociedade, né? Ou seja, ela trouxe um ponto fundamental de discussão, né? Com esse maximizar as condições ambientais, transformando o meio ambiente não em matéria-prima apenas, né? Mas também em algo que tenha relação com nossa saúde, com o nosso bem-estar. Isso é tão profundo que veio também para a nossa definição de o que é meio ambiente da nossa legislação, foi tudo sugado, né? E daí por diante. Então, é importante a gente entender que o meio ambiente ele deixou de ser só matéria-prima e passou a ter uma relação. E não foi como eu disse para vocês, não foi uma relação pontual. Não foi na Eco 92. O mundo já passava por grandes transformações e já se tinha noção do que a questão ambiental, quando ela era ignorada, né, o problema que dava, o que era um grande acidente industrial, né, a gente teve vários aí, né, teve Chernobyl, Cargueiro no Alasca e por aí vai, né, vários acidentes que chocaram o mundo, né, com a sua gravidade e a sua imprudência, né? O Brasil ainda até hoje a gente ainda tenta dar uma bola fora com isso daí, né? Mas são coisas que a gente entendeu que o meio ambiente ele não é só um recurso, ele era também algo que promovia o bem-estar. Desde o final da terceira revolução, finalzinho, né? Do final da terceira revolução industrial adiante, o homem começou a descobrir, né? A palavrinha que hoje até mudou, né? Antes era estresse, agora já está até em burnout, né? Quem tem estresse hoje está de boa. Você pergunta a pessoa, estou só estressado? Ah, então tá bom, tá conseguindo viver. Hoje a gente fala de crises bem mais amplas do que o estresse, mas o estresse, né? Operacional, do modo de vida urbano, já vinha causando grandes problemas. E aí aquela ideia de o meio ambiente tem a solução quando as pessoas perdiam, se desligavam um pouco do modo de vida urbano e iam para o meio rural, para o meio natural, passaram a perceber, ó, é um pouco diferente, dá para se pensar no meio ambiente de uma forma diferenciada. E aí nasce, né, colocada a primeira sementinha do que a gente tem hoje como ecoturismo e também de turismo rural, né? Aquela ideia de que valorizar o campo, além do que algo para produzir uma matéria-prima, para produzir algo para nos alimentar. É um local para a gente também se curar do ponto de vista da saúde, beleza? Vamos lá. Sustentabilidade ela tem aí 6 pilares, né? No social, muito bonito, muito bem escrito, né? Igualdade de direitos, distribuição de renda, né? Parece que são conceitos tão bem escritos, né? Que ainda, mesmo tendo passado bastante tempo, ainda são contemporâneos, né? Ainda estão aí em discussão ferrenha em todas as esferas, né? da sociedade. Do ponto de vista ecológico, né? Pensar um pouco a coexistência dos organismos e preservação das espécies, da importância que cada espécie tem no nosso planeta, num ecossistema específico, né? Da econômica, da organização dos recursos, muito em função da fome, distribuição da renda, né? E tudo que tem a ver com a produção de alimentos, né?
do espacial, pensar um pouco já na época, né, em repensar o peso que a cidade tinha no que tange a poluição, a contaminação, né, o peso que uma cidade tinha para o meio ambiente, para o ecossistema. Então, tentar diminuir um pouco a pressão, a formação de grandes e imensas cidades, né, ou repensar esse ambiente urbano. E daí surgem várias outras ramos, né, da arquitetura, do urbanismo e por aí afora vai, né? Do político, né, pensar um pouco no planejamento de gestão para garantir um futuro como nação, como país, como estado, como município e por aí vai afora, né? E aí o principal, no meu caso aqui, o cultural, que é a valorização do local e do diferente, né? Se a gente misturar um pouco a história, se misturar um pouco com a geografia, né? A gente tem nesse momento aqui também o surgimento da globalização, do fenômeno da globalização, que tem muito a ver com a revalorização, ressignificação do que era cada cultura, né? A Rio 92 teve muito isso, as pessoas, todo o povo teve seu peso, sua voz para falar, então trouxe muito isso forte, junto com o conceito do cultural. E para você conhecer as culturas, né, não tem outro modo melhor do que com o turismo, né? E aí o turismo, para ele visitar esses locais, para ele visitar essas localidades, valorizando, conhecendo os locais, ele precisava de uma coisa fundamental, que é conhecimento. E aí a importância da educação ambiental para transmitir e também, vamos dizer assim, oferecer esse produto, essa cultura, como um produto turístico, beleza? Como um roteiro turístico. Entendendo a educação ambiental aí, né, como processo participativo, transformador, abrangente, globalizador, permanente e contextual, certo? São definições que saíram da própria do próprio final de discussão da Rio 92, né, da Eco 92, e aí foi definido, né, a gente consegue identificar em toda a educação ambiental quatro grandes pilares, quatro grandes formas de se desenvolver, de se fazer a educação ambiental. A primeira é conservacionista, né, que não se preocupa muito em dar explicação, em justificar, mas ela tem aquele viés um pouco mais autoritário, né? Aquela coisa assim, ó, se você não tem capacidade de tomar conta, eu vou tomar conta para você. Algo que teve muito em discussão, né? Teve muito, eu falo que os alunos teve muito presente. 2000, agora me fale um pouco a memória, eu acho que foi 2019. A pandemia corta um ano, nossa, ainda não sabia, não sei se é 2019 ou 2020, que foi quando a gente teve problema dos incêndios no Pantanal, né? E o Macron, né, o presidente da França, né, no caso, começou com aquelas instigadas, falou, ó, se quiser a França ajuda, se quiser a gente pode tem tecnologia. Então o discurso por trás da educação ambiental conservacionista é muito é, complicado e tem a ver, mexe um pouco com a questão da soberania, né? Daquela questão de se você diz que é seu, você tem que ser capaz de cuidar e defender. Se você não tem essa capacidade, então você não tem o direito de ter, né? Então, na conservacionista, a gente consegue identificar alguns exemplos, pelo menos na geografia, né, mais complicados, mais grotescos, como a gente procurar livros didáticos americanos ou europeus, né, que tratam a floresta amazônica como uma zona internacional, a respeito do que é uma Antártida da vida ou um outro território internacional. Então, não é bem assim. Aqui existem vários países que tomam conta da floresta amazônica, mas uma criança que nasce com essa informação, que nasce não, perdão, né? Ninguém nasce com essa informação, mas que ela toma isso como verdade, né? Aprendendo na escola, no livro didático, ao se tornar adulto, fica um tanto quanto difícil de se mudar esse comportamento. Então, o risco que a conservacionista tem é justamente de tender a gerar conflitos em torno, né, ou com foco naquilo que deve ser de fato preservado, que é o meio ambiente. Ao ar livre é a vertente mais interessante de toda a educação ambiental. É aquela que valoriza a experiência, aquela que diz:
para a gente falar de meio ambiente, a gente não pode falar nesse ambiente que a gente está falando aqui, em sala de aula e fundamentalmente hoje no online, né? Para a gente falar de meio ambiente, a gente precisa estar no meio ambiente, a gente precisa valorizar a experiência. E aí, uma questão fundamental, o turismo, ele se usa muito da educação ambiental ao ar livre, mas cuidado, ela precisa ter segurança, certo? Sempre. O perrengue chique não é legal, não é algo que a gente curta fazer na natureza, né? Vai mergulhar, pode vir tubarão aí, faz parte do perrengue, faz parte da sobrevivência. Você vai para o meio do mato, você não tem noção do animal peçonhento que pode ter lá. Então, a segurança ela precisa estar sempre acompanhada dessa experiência para que ela seja positiva, né? Ninguém que vá para o meio do mato uma picada de marimbondo saia sorrindo, né? Não tem como a gente fazer isso, é meio que impossível, certo? A gestão ambiental, a gente identifica ela muito em função de uma vontade econômica de preservação dos espaços. Toda unidade de conservação que atua com o turismo no Brasil desenvolve esse tipo de educação ambiental, que é a gestão ambiental. É aquela que teve origem no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Esse é um exemplo que eu mais gosto de dar, que é o exemplo do Catatal e do Zé Colmeia, né? Que para você evitar ter que gastar muito com a manutenção do parque, com a manutenção dos animais que vivem lá, o que você faz? Você obriga toda visitante a passar por um centro de visitante, onde ele tem ali as informações e regras de uso do espaço, né, do local. Então, ela parte de uma visão econômica de economizar recursos e condiciona todo visitante a uma unidade de conservação que aceita a visitação de uso sustentável a se passar por um pouco de revisão dos seus conceitos ambientais ali. Pelo menos naquele espaço ele entende que ali as regras podem ser um pouco diferentes para a convivência ali com a natureza, beleza? E por fim, é ecológica, né? Que em alguns casos acaba que fica mais de cara, né? Porque a ecológica é aquela que forma os ecochatos, né? O que é o ecochato? É o cara que detém todo o conhecimento e não se preocupa em explicar, né? Ele só fala, ó, você tem que preservar porque tem que preservar. Então, isso é um tanto quanto complicado, porque é uma ideia que nem sempre é passada adiante, né? Você chega na pessoa, você tem que preservar, a pessoa, tá bom, valeu. Quando a pessoa virar a costa, a primeira coisa que vai fazer é outras questões econômicas, sociais e realidade muda fora aí, acabam influenciando, e o conceito ecológico de preservação e conservação ali acaba ficando em segundo plano, beleza? Bom, e aí, né, o que é um atrativo turístico, né? No caso, um atrativo natural, para onde para a gente pegar todos esses conceitos e entrar no turismo aqui de fato. O atrativo turístico, né, ele precisa ter três coisas aí para ele existir como atração turística, ou ponto turístico, como quiserem entender. O primeiro é a infraestrutura, certo? E quando eu falo infraestrutura, eu falo de aeroporto, escada rolante, estacionamento ou uma picadinha no meio do mato lá para o cara chegar numa cachoeira. É qualquer coisa que viabilize o acesso até aquele local. O segundo item é a história, seja ela verídica ou inventada. E aí, no caso do atrativo natural, geralmente é um fenômeno da natureza, algo que só acontece ali. Então, o que é a história? Ou aquela necessidade, aquela coisa que gera curiosidade, que gera aquela vontade de você visitar aquele local. É isso que vai fazer com que o ponto turístico ele ganhe aos poucos notoriedade, certo? O terceiro item é um dos itens fundamentais, porque acaba sendo aquilo que vai divulgar, aquilo que vai vender, que é o profissional do turismo. E aí, com atenção, né, que eu chamo sempre para o guia de turismo, fundamentalmente, porque a agência pode vender, o operador pode viabilizar a passagem aérea, pode fazer tudo, mas é o guia de turismo que conta a história, ela sendo verdadeira ou não, conta ela a história, conta todo aquele fato e dá a sua visão para aquela importância. Por isso a importância do profissional de turismo, ele também ser capacitado, precisar se capacitar
com as questões ambientais, né? Não adianta a pessoa que vai guiar, que vai ser o líder, a pessoa que vai incentivar principalmente a degradação ou o aumento da degradação daquele ambiente, certo? E aí, toda essa parte conceitual eu puxo para a gente definir o que é um atrativo natural. Porque o turismo ele se divide em cultural e natural, tecnicamente. O cultural é tudo que o homem fez, né? Que o homem inventou, sociedade, comércio, religião, por aí afora vai. E o natural, ele é visto, entendido como um recurso natural que o homem vai consumir para promover o turismo. Veja bem, o turismo ele é uma atividade econômica. Ele vai consumir a natureza para desenvolver aquela atividade. Vai consumir de maneira direta? Não, mas se ele não cuidar, se ele não preservar ao longo do tempo, a gente pode perder. E a gente tem vários exemplos nesse sentido, né? Já falei das nossas lagoas, já falei das nossas cidades com o problema do lixo, praias que a gente não cuida bem, então a gente acaba perdendo ao longo do tempo por intensificação da atividade turística sem os devidos cuidados. E aí, né, o turismo de atrativo natural, ele se divide em alguns ramos, que geralmente as pessoas botam tudo dentro do mesmo saco e acham que é tudo a mesma coisa, chamando tudo de ecoturismo. Mas antes da gente chegar no ecoturismo, a gente passa por etapas separadas, certo? O grande carro-chefe de tudo, quando o grande motivador das discussões que a gente viu lá no conceito de sustentabilidade, foi o turismo rural. Um turismo que foi pensado para quebrar aquela relação urbana, né, que o homem tinha com o meio urbano, que tinha com a cidade, para ir até o campo, para viver no campo, aquela quebra de rotina, certo? E ele é muito voltado para a vivência, aquela experiência de um novo modo de vida, de uma nova relação que as pessoas talvez não estejam acostumadas, muito em função do estresse e de toda a vida urbana. E aí é claro que no Brasil a história se faz muito presente. É difícil a gente pensar um turismo rural no Brasil, no Rio de Janeiro, que não seja uma fazenda histórica, que não seja algo que conte uma história de algum período nosso do passado. O turismo rural moderno, ele é muito raro de ser visto aqui no Brasil, até porque a gente passou a valorizar o campo muito em função da nossa história, certo? Então, é algo que sempre a gente sempre encontra algum jeitinho aí, alguma coisa antiga para se contar numa fazenda. É quase que 100% de certeza que o turismo rural se dê dessa forma, beleza? Bom, outro grande carro-chefe que jogam tudo e acham que tudo é ecoturismo é o turismo de aventura. E aqui eu faço um grande parênteses, um grande asterisco aqui desse camarada. O turismo de aventura, ele é uma atividade de esporte ou de lazer. Quando eu falo lazer, é uma prática de um esporte ao ar livre. Eu não gosto de usar o termo em inglês, né? Que é o esporte outdoor, né? Aquele outdoor sport, né? Que é ao ar livre. Não tem outra tradução senão a literária mesmo, ao ar livre. É o esporte que é feito fora da quadra, fora dos locais. Então, a atividade de aventura, ela tem essa pegada, ela precisa ter essa pegada. E isso não é ecoturismo. Na verdade, o fator radical de você pôr num esporte, de você pôr numa atividade dessa, de uma corrida de montanha, de um raft, de um canionismo, de uma escalada, ele geralmente, né, vem muito associado ao uso de equipamentos específicos e principalmente técnicas especiais. E se você parar para pensar direitinho, ele não tem muito, não se preocupa muito com a relação de preservação do meio ambiente. Pode ficar isso no discurso da pessoa que vende, no discurso da pessoa que executa, mas quando você vai fazer, por exemplo, um canionismo, não sei se vocês sabem, esse novo esporte que está surgindo, no Brasil está ganhando bastante adeptos a essa loucura da gente caminhar no meio das pedras da cachoeira, né? Não tem coisa mais aleatória de tentar suicídio do que caminhar nas pedras soltas cheias de limo, né? Por mais equipamento que você use, é um esporte radical, não é uma atividade
de ecoturismo. O ecoturismo, enfim, você vai parar e vai pensar, pô, mas o que eu estou preservando da natureza ao fazer um arvorismo? O que eu estou preservando, o que eu estou entendendo ao fazer uma tirolesa? Aí a gente começa a entender o que é o esporte e o que é, de fato, atividade turística. Para quem trabalha com turismo, que é do ramo do turismo que eu falo isso aqui, o momento crucial é quando você vai fazer o seguro de vida da atividade. Se você vai fazer um turismo rural ou um ecoturismo, as agências de seguradoras falam, tudo bem, faz o seguro viagem que ele cobre. Agora, se no meio do seguro viagem tem lá, por exemplo, um rapel, opa, seguro viagem não cobre. Isso aí tem que ser seguro de vida. E aí, quando a gente vai ver a classificação das seguradoras, a gente entende que por mais que a gente faça turismo para poder desenvolver essas atividades, elas não deixam de ser esportes radicais, beleza? Então, a gente tem o ramo do turismo de aventura e o ramo do turismo rural, muitas vezes misturado também, né? Você vai para uma fazenda que tem tudo isso, tem canionismo, tem passeio a cavalo, tem a raft para você fazer e todas as coisas a mais aí, né? Mas e o ecoturismo atual? O que é, de fato, o ecoturismo, né? O atual, na verdade, o ecoturismo, né, antes dele ser atual, né, o que é o ecoturismo? O ecoturismo nada mais é do que você, numa prática, numa atividade turística, você associar, em qualquer momento daquela prática, alguma coisa, algum conteúdo de educação ambiental. Ou seja, você atuar como educador ambiental em determinado momento daquela atividade turística. Então, para você fazer ecoturismo, você não precisa ser o guia de turismo. Você, como viajante, como passageiro, pode fazer ecoturismo, conversando com as outras pessoas, a questão da preservação do meio ambiente, principalmente quem tem conhecimento ambiental, né? Compartilhar esse conhecimento, você vai estar fazendo ecoturismo. O ecoturismo, ele pode acontecer, e eu brinco muito com meus alunos, né? No meio de uma van, indo para um show do Raça Negra aí, para um show à noite, um turismo altamente comercial, ou indo lá para uma Aparecida do Norte ver lá a missa. Então, como? Quando você faz a coleta seletiva, quando você fala do lixo, quando você tenta convencer as pessoas da importância e tudo mais, você já está fazendo ecoturismo. No Brasil, o comercial associou ecoturismo a estar no mato, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O ecoturismo é uma prática que tem a ver com você divulgar, né, com você praticar a educação ambiental. É claro que sempre pensando na preservação do meio ambiente, óbvio, né? A gente vai sempre tentar preservar, especialmente o profissional de turismo, até porque é com a preservação que ele vai ter sempre aquele atrativo natural ou aquela atração cultural e natural para ele mostrar, para ele vender, para ele comercializar, certo? Nada disso consegue ser positivo, legal, se não tiver segurança, né? É o que eu falei um pouco antes aí, já acelerando. O perrengue chique, né, que é muito na moda brasileira, né? O cara torceu o pé. Ah, tu torceu porque você é gordinho, torceu porque você não tá com o tênis certo e tal. Tudo isso tem responsabilidades comerciais no Brasil, que o brasileiro deixa de correr atrás. Ou que muitas vezes faz um contrato de boca, né? Ah, eu quero ir na Pedra Gávea, vamos embora. O cara não se preocupa se o cara tem saúde para ir, tem nada, o cara quer vender e o outro quer ir. Então são coisas distintas aí que geralmente não dá uma coisa boa. Então a segurança, ela precisa sempre estar de mão dadas com toda a técnica. E fundamentalmente, né, preferencialmente, com guiamento. E aí o guiamento, eu vou falar abertamente para vocês, não como especificamente guia de turismo, fazer a propaganda de contrato, guia de turismo especializado, tal, não. Porque a gente sabe hoje em dia no Brasil que o guia de turismo é um profissional que precisa estar estudando, precisa estar se movimentando sempre. E quase nunca isso acontece, né? É difícil a gente ver um guia atualizado que trabalhe bem com os conceitos ambientais. Em contrapartida, a gente tem também muito condutor ecológico habilitado, muitas pessoas legais em todas as unidades de conservação muito bem estruturadas para recepção de turismo. E aí você que está viajando sozinho, sem guia de turismo, para num centro de visitante desse e pede uma informação.
o funcionário que está ali, ele não está ali só para receber um bom dia, para te dar oi, ou para estar de olho em você, para ver se você vai fazer alguma besteira. Não, ele está ali para interagir com você e passar conceitos de educação ambiental. Então, se você é um pai, você é uma mãe, você é uma avó que está levando crianças para conhecer esse espaço, procura saber das regras, do plano de manejo desses espaços. Se você vai com guia, procura saber se o guia conhece de fato esses espaços. Por exemplo, os nossos parques estaduais do Rio de Janeiro, o INEA lançou agora uma portaria nova que determinou que todo condutor ecológico dos parques também seja guia de turismo. Então, é algo que está acrescentando, está fortalecendo, mas está ajudando a melhorar a capacitação desses profissionais que atuam nesses locais, certo? Bom, e aí, só para a gente finalizar, é fundamental, né, que esses conceitos andem todos em conjunto. A educação ambiental e a sustentabilidade, né, o ecoturismo, o turismo rural, aquela ideia de você transformar, incluir as pessoas, clientes ou amigos, né, no seu passeio, e sempre aproveitar aquela chance, aquele momento, não para ser um ecochato, né, mas para falar com propriedade, com articulação da importância da gente preservar o meio ambiente. Ao fazer isso, a gente já vai estar fazendo alguma prática de educação ambiental, alguma coisa a ver com sustentabilidade e vai estar praticando o verdadeiro ecoturismo. O verdadeiro ecoturismo é praticado quando a gente associa a nossa atividade turística uma prática de educação ambiental, seja ele qual for, desde preservação das plantinhas, dos bichinhos, até coleta de lixo coletiva nas praias, limpeza de praia que o pessoal gosta de fazer, muito ação social nesse sentido. Mais o que eu tenho de exemplo? Falar dos animais, né? Eu gosto muito de falar dos animais, eu vou finalizar a aula falando dos animais, né? Dando exemplo para vocês. E sempre, né? Só para finalizar, segurança associada à qualidade. Não tem como você querer oferecer algo bom, fazer um passeio espetacular, sem que você tenha segurança, né? Sem que você tenha condições técnicas de executar aquela atividade. Por isso, eu chamo a atenção para a capacitação de guias de turismo, de condutores ecológicos, né, nesse sentido. Eu acredito que eu esteja aqui falando com gestores ambientais, então todos são devidamente capacitados para desenvolver qualquer prática de educação ambiental dentro daquelas 3 condições lá. E só para finalizar, né, eu deixo meus contatos aí, eu gosto de dar um exemplo muito, né, eu pulei um pouco rápido, porque esse exemplo é um tanto quanto polêmico, e já abri muito em função do horário, peço desculpa, Luana, né? Eu gosto de dar muito exemplo nos meus guiamentos do sagui, né, que é tão presente, né, no nosso Rio de Janeiro, e eu tenho falado muito agora com os meus clientes, que antes eu tinha uma abordagem muito mais radical com o sagui, né? Quando eu via um, eu falava, gente, isso é praga, cuidado, isso é rato bonitinho, não mexe com ele e tal, não sei o quê. As pessoas, que isso? Pô, não tem nada a ver você chamar ele de rato e tal, mas as pessoas não associavam muito a questão do desequilíbrio da espécie e do conceito de praga, né? O conceito biológico de praga. E aí a praga é uma palavra forte, né? Que a pessoa às vezes fica assustada. E agora eu falo, ó, tá dando comida pro sagui? Beleza. É por isso que a gente não vê mais um canário da terra, que a gente não vê mais nenhum pardal. E aí eu chamo a atenção das crianças. Que passarinho que você vê? Você vê pardal? A galera antiga sempre conhecia, tinha pardais na rua. Não tem, né? Mas vê qualquer bairro da cidade aí, como não tem um saguizinho andando no fio hoje em dia. Sempre tem. Então, a gente vai tentando, vai procurando adaptar a nossa linguagem dependendo do público. Isso é muito difícil, isso é um grande desafio, mas a educação ambiental ela tem vários meios, né, que nos permitem trabalhar dessa forma. E, só para lembrar, ecoturismo não tem nada a ver com o mato. Ecoturismo é você desenvolver uma prática de educação ambiental em qualquer atividade turística que você esteja fazendo. Beleza? Obrigado. Eu fui falando rápido, algumas pessoas levantaram a mão aí para a pergunta. Eu acho que eu deveria ter falado direto, né? Peço perdão se eu não parei lá no momento. Não, Thiago, imagina, a gente costuma deixar realmente para o final, porque às vezes quando a gente interrompe a fala, né, a gente perde um pouco
a sequência, então a gente gosta de deixar para o final mesmo. Nós vamos abrir para as perguntas, tá, pessoal? Obrigada, Tiago, muito boa, né, sua fala. Eu realmente também acreditava no ecoturismo, né, com essa parte mais ligada ao verde. Então, para mim, também foi uma grande descoberta, isso é muito bom. Nós vamos abrir para as perguntas, como sempre, mãozinha levantada para eu poder ver a ordem. E a gente começa com a Úrsula, que quer falar algumas coisinhas. Fica à vontade. Bom, eu quero dizer que eu já sabia que ecoturismo não é só andar no mato, porque o Tiago é meu professor, entendeu? Tiago, muito obrigado por você aceitar o convite, né, de contribuir, colaborar com a gente aqui na faculdade. Para a gente é um prazer. Pessoal, assim, eu tive uma aula com o Tiago, eu faço o curso de guia de turismo com ele, fiquei muito encantada, né, com o trabalho dele, conheci também o John, que é o primo e sócio, e professor nosso também. Então, assim, é um trabalho... A praga na sua vida, no conceito técnico ou no conceito de primo? Em todos. E, assim, eu convidei... aqui, Tiago, eu faço parte do Núcleo de Iniciação Científica, Extensão e Pesquisa, então eu estou sempre responsável, né, por trazer pessoas para dar palestra, fazer atividades com nossos estudantes. E quando Luana falou da semana, eu falei assim, pô, vamos convidar o Tiago, né, para trazer, né, essa perspectiva no seu curso, colaborar conosco. E são profissionais sérios, tá, gente? Assim, né, que eu conheci como meus professores, fazem um trabalho muito bacana de educação ambiental. Quando eu fui na Floresta da Tijuca com o John, nossa, assim, vi a floresta de outra forma, achava esses miquinhos também a coisa mais linda do mundo, e aí depois eu falei, caraca, é verdade, agora eu ponho eles para correr do meu quintal, deixo só os passarinhos, enfim. Então tá aí o contato deles, né? Se vocês são do Rio e querem fazer, né? Querem conhecer esses espaços, para além de só caminhar e desfrutar, que já é uma coisa muito legal, mas ter alguém que conhece, que vai te ensinar, que vai conversar com vocês, sem ser ecochato, de uma maneira leve, né? Eu, assim, indico muito o trabalho deles. E, Tiago, assim, muito obrigada mesmo, assim, né, embora algumas coisas eu já tenha aprendido com você naquela aula que você deu para gente, na aula com o John, sim, realmente ampliou, assim, outras possibilidades, e aí eu e Luana, a gente estava fazendo aqui já uma conversa paralela, né, coisa de professor e de aluno ao mesmo tempo, a gente no Zap só trocando ideia aqui, quando você fala da questão né, do ponto turístico, né? Ele precisa ter uma história que verdadeira ou falsa, né? Assim, falsa num bom sentido, né? Mitológica, vamos dizer. Aí eu estava falando com a Luana, eu falei, poxa, Luana, a gente explora tão pouco o folclore brasileiro, né? Nessa relação com o meio ambiente, então eu acho que aí também é um ponto interessante da gente fazer o trabalho de educação ambiental. E é legal o folclore não só para criança, a gente associa o curupira, caipora, saci, não sei o que, só com criança. E aí eu lembrei, não sei se o professor já assistiu, outras pessoas, daquela série da Netflix, Cidade Invisível, né, que tinha os personagens do folclore, assim, pela cidade do Rio de Janeiro. Me parece que o personagem principal é guarda ambiental, não sei. Eu acho que, assim, seria, né, aí uma pergunta, né, o folclore associado à atividade turística, mais uma forma da gente fazer a educação ambiental? Você acha que é um caminho interessante? Assim, Úrsula, é um grande desafio, né, quando eu recebi o convite, eu falar com um público que não é é amplo, né? Vamos dizer assim, não está focado, é amplo. Quando eu dou aula lá no curso de guia de turismo, eu dou aula para profissionais de turismo. Então, eu pego muito mais no pé, eu vou muito mais afinco, eu chamo muito mais atenção para a responsabilidade do profissional à frente. E aí, quando eu recebi o convite, eu falei, cara, eu vou falar para um público que não necessariamente viaja com guia ou faz essa atividade com guias. E é importante que as pessoas se conscientizem que cada um de nós é um agente ambiental, é um educador ambiental, se não para clientes ou para outras pessoas que a gente esteja, para a nossa família, para os nossos descendentes. Então, a gente precisa se conscientizar dessa maneira, dessa forma. Claro que é um grande desafio trabalhar com
folclore e tudo mais, porque até porque a gente precisa estudar muito. O John, ele tem um guiamento, esse é o John que faz, porque eu confesso que quando ele foi estudar, eu pulei fora. Falei, não vou estudar não, deixa com você, que a gente faz um guiamento com crianças, né? Com escolas, né? Que a gente lembra todos os nossos... É engraçado, que eu lembro, o John lembra, o professor lembra, mas as crianças não sabem o que a gente está falando. De todas as figuras do nosso folclore, né? Não é só o Curupira, o Saci. A gente tem uma infinidade de entidades folclóricas que têm uma relação de preservação e conservação com o meio ambiente. Ultimamente, eu estou indo um pouco além, né? E estou estudando muito a questão do nosso idioma com o nosso português tupi-guarani. Eu não sei se eu já falei isso com vocês no curso ou não, mas eu aproveito e falo com todo mundo. É engraçado, e eu chamo, e é até um exercício que eu recomendo vocês a fazerem, quando vocês forem visitar qualquer cidade brasileira, carioca, principalmente que é fluminense, dá uma pesquisada se o nome dele vem do latim ou vem do tupi-guarani, né? Como a gente tem Guapimirim, como a gente tem vários outros locais aqui no Rio de Janeiro que tem o nome em tupi, no Brasil, né? A gente tem um nome em tupi que associa, né? Paraná, mais outro agora que está me faltando a cabeça. Ipanema, né? Ipanema, que é um nome tupi, Tijuca. Então, procura a nomenclatura, a origem, a etimologia da palavra, que você vai ver que tem uma relação lá no Tupi-Guarani, que era os povos originários, que tinha uma relação com o meio ambiente. Por exemplo, eu gosto sempre de dar o exemplo, quando eu vou lá na Tijuca, da palavra Tijuca. Em Tupi significa lama ruim, lugar que tem muita lama ruim, que faz muito lamaçal. E até hoje o pessoal ainda faz obra ali para tentar conter o problema das inundações. Então, é um problema que já vem antigo, o índio já tinha a sua relação, mas só em Ipanema que mudou um pouco. Né? Ipanema, em Tupi, lugar de água ruim, né? De água podre. Então, a Ipanema conseguiu mudar um pouco a relação, mas a palavra, ela traz muito isso, e o português, né? O português que chegou aqui, ele teve essa dificuldade de dar significado às coisas. Então, ele foi pegando a sonoridade das palavras e foi aportuguesando. Eu percebi isso quando eu fui fazer um guiamento com um casal português e eu falava o nome dos locais. Pô, mas essa palavra não é do português, não é da língua comum. Então, eu percebi que era algo que tinha muito a ver só com a gente. E assim como é o folclore, é uma outra vertente, da gente trabalhar a preservação desse ambiente. Todos os locais, muitos dos locais aqui, principalmente locais que têm a ver com a natureza, têm esses nomes associados. A gente pode, a partir daí, entender um pouco as questões ambientais que vêm desde sempre junto com aquele local e associar ao turismo. É claro que não dá para fazer isso de maneira simples, né? Dá uma pesquisadinha, dá uma estudadinha, que a gente descobre alguma coisa. O problema é que quem é curioso aí vê isso, aí começa a puxar um monte de coisa e vai ficar igual eu, maluco, aí procurando agora. Estou fazendo até curso Tupi-Guarani para poder ler e entender essas coisas. Mas a gente tem o folclore, tem questões também religiosas, principalmente as religiões de matriz africana, que tem muita relação com a natureza. Só que são temas que a gente tem que ter cuidado ao tratar com o turista, certo? Mas se eu não estou fazendo com o turista, se eu não estou conversando com o turista, estou falando com minha família, aí eu sei como eu falo, eu sei como eu me viro, e aí eu posso correr atrás dessas informações. Falar de religião, falar de folclore, falar de várias outras relações culturais que a gente tem também, né? Como até a própria festa de São João, que é uma relação que tem a ver com a colheita, que tem a ver com uma relação ambiental, com solstício, com equinócio. Então, a gente, forçando a barra, a gente consegue falar bastante coisa interessante de meio ambiente aí, sem ser chato, né? Sem ser aquele defenda o meio ambiente acima de tudo, tá? Então, a gente dá um jeitinho. Ai, Luana, vamos chamar ele para o e-book. Excelente, é verdade. Obrigada, Essa é uma boa ideia. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? Cadê as mãozinhas? Todo mundo sempre tem. Enquanto o pessoal pensa, queria enfatizar uma coisa, né? Eu venho da área de pesquisa, na verdade sou bióloga, né? E já trabalho aí nessa área de meio ambiente há quase 20 anos.
O meu enfoque minha formação foi toda na área de pesquisa em poluição atmosférica, e hoje eu já trabalho com a pesquisa em educação e também com educação ambiental. E aí, o que é interessante enfatizar em relação ao guia é que muitas vezes eu precisei ir a campo com um guia, né? Nós que fazemos pesquisa, né? Muitas pessoas acreditam que basta você ir para o local, né? E coletar amostra, e fazer suas marcações, né? E coletar seus dados, e não é bem assim, né? Você não consegue se inserir em qualquer lugar, né? Existem lugares que você desconhece, que você não sabe como acessar. Então, o guia ele acaba sendo aí importante em várias questões, né? Não é só a questão da educação para aquele lugar, de levar até aquele lugar, né? Ele acaba contribuindo sobremaneira para a questão científica também, né? Ele traz essa possibilidade e um conhecimento diferente, que você acaba também incorporando, de certa forma, na sua pesquisa, né? Então, assim, para mim, o guia, ele é realmente muito importante, né? Quando eu penso na minha formação científica e quando eu penso como turista também, porque eu adoro uma boa viagem, então já usufrui muito, né, da presença de guias. E o mais interessante, isso eu queria enfatizar para o pessoal que está assistindo, é como a gestão ambiental é ampla, né? Como nós temos potencialidades dentro dessa formação, né? Que a princípio é tão básica, né? Algumas pessoas acreditam, inclusive, pelo fato de ser um tecnólogo, de ser uma formação de 2 anos, que possa ser ali uma formação um pouco básica demais, né? Isso eu estou falando das pessoas de fora, não as pessoas que estão fazendo, quando na verdade você tem um leque enorme de possibilidades, né? Eu acho que, por exemplo, essa questão do ecoturismo na região norte deve ser algo assim a se explorar de uma forma, né, muito, muito legal. A região norte hoje ela tem sido muito conhecida e muito enfatizada por conta das coisas ruins que vêm acontecendo, né, com os garimpos e com desmatamento. Então, assim, levar as pessoas a conhecer isso, né, vai fazer com que você leve educação ambiental e também é uma possibilidade também de emprego, porque somos brasileiros, né, e essa parte a gente não pode deixar de lado, que é a empregabilidade, né? Então, assim, eu achei muito, muito interessante poder trazer essa possibilidade, essa visão para os nossos alunos. Agora a Rosiane está de mãozinha levantada, mas, Thiago, se você quiser falar alguma coisa. Eu só queria só frisar, né, que eu estou falando do guia porque eu fui convidado da escola de guia de turismo, mas não procurem um profissional das unidades de conservações, né? Quando a gente vai fazer pesquisa, sempre tem um profissional lá que é o cara que tem a vivência do local, sabe onde está tal espécie, onde está tal localidade, sabe o dia a dia daquele local, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção de que existem profissionais de meio ambiente que estão disponíveis para a gente contactar, né? E aí, como gestor ambiental, só vou fazer uma adendo ao que você falou, né? Não é essa questão da gestão ambiental ser ampla é um grande risco, um grande perigo, um grande bola de neve, porque eu, como geógrafo, né, e gestor ambiental também, eu fico meio preocupado, que às vezes quando a gente, opa, surgiu uma vaga de emprego, aí vou dar uma olhada lá, isso, daí não é minha praia não, mas tem a ver, tá falando da gestão ambiental. Eu entendo um pouco daquilo dali, mas eu não me aprofundei naquilo dali. Então, a gestão ambiental, eu, professor Tiago, entendo como um grande grupo de pessoas especializadas, altamente especializadas, tem uma linguagem básica e comum, mas acaba conversando entre si, interagindo entre si. Então, até profissionalmente, quando a gente vai atuar, a gente acaba trocando conhecimento com outras áreas, e até a nossa própria área, muito interessante, da parte da gestão ambiental, dos conceitos ambientais, que acabam modificando um pouco até o nosso ser, nosso jeito de se relacionar com a sociedade. Então, o amplo eu vejo como complexo e muito bom para isso, né? Porque por mais que você seja especialista, muito especialista em algo, você consegue atuar sempre
com o maior aí, né? Mesmo que de forma um tanto quanto superficial. Sim, claro. Vou deixar a Rosiane falar. Rosiane, pode abrir seu microfone. Boa noite, professor. Muito obrigada pela palestra. Foi, assim, muito enriquecedora mesmo para o nosso aprendizado. Eu quase não sou de falar, né? Professora Luana bem sabe. Eu sempre tenho dúvidas de algumas coisas, mas fico assim, meio tímida para conversar. Mas, assim, em relação dos saguins que o senhor citou, eu gostaria de saber, eu fiquei assim, meio em dúvida. Eu fiquei achando assim que ele é tipo como se fosse uma praga na natureza. Pelos passarinhos sumirem e tal. Aí eu entendi como se ele fosse uma praga. E assim, também, eu gosto muito de animais. E aí eu colocava comidinha e tal, banana, frutas, nas árvores aqui na frente da minha casa. E eles vinham comer. Inclusive, eles vinham e fazendo barulho e tal. Eu falava, faz sua fila. O pessoal me chama de doida, porque eu converso com os animais. E aí, eles realmente vinham de um em um. Eu dava bananinha na mão, eles saíam e tal. E aí ficou essa dúvida. Eles são como uma praga na natureza? Rosiane, é um conceito ambiental, né? Um conceito biológico, né? Na verdade, que a gente se apropria para explicar. Praga é toda aquela espécie, né, que entra em desequilíbrio ecológico, ou fica muito abundante, que perde aquela noção de espécie ali, do que é necessário para aquela espécie existir em equilíbrio naquele ecossistema. Ela sobrepõe um pouco o número de indivíduos e tudo mais, e é um fenômeno biológico difícil de acontecer no sistema, né, no ecossistema de origem de uma espécie. Isso é muito difícil uma espécie sobressair no seu ecossistema de origem. O que acontece com o sagui, o caso sagui, é só um caso que eu usei como exemplo, porque eu sei que é o mais gritante, é o que mais choca, né? Porque o que me chocou, e eu vou citar um exemplo meu agora, quando eu fiz um treinamento oh meu Deus, manejo de vida silvestre pela Transpetro, né, para recuperar animais acidentados com acidentes com óleo, eu fui no CETAS do IBAMA, em Seropédica. E aí, igual você, né? Então, eu reforço isso com você. Não deixe de fazer pergunta, por mais simples que seja, ela pode ser uma dúvida muito importante. Eu tava lá, eu vi um monte de bicho, um monte de animal, cobra, tive que mexer, eu suei frio, tive que pegar cobra, pegar papagaio, pegar arara, sair com o ouvido doendo de arara, tomei rabada de lagarto lá para tentar manusear o bicho. E aí, eu fui para fazer a pergunta, porque eu não via sagui. E o pessoal, pô, vocês não recuperam sagui aqui? Eu perguntei na maior inocência pro funcionário do IBAMA, e o IBAMA falou, ó, o sagui ele é sacrificado quando ele chega aqui. Ele não é tratado, ele não é reintegrado. Porque hoje, o sagui que a gente tem aqui no Brasil, a grande maioria dele é originado de uma região ali do meio para o sul da Bahia. Agreste, meio Mata Atlântica, um pouco de Cerrado, uma mistura de tudo. E esse animal lá, ele tem os predadores deles naturais que controlam ele. O problema é que ele foi um animalzinho que foi trazido para outras regiões do Brasil, foi se espalhando, igual é o papagaio, igual é tartaruga, né, o cágado. Então, são vários animais que o sagui ele é o mais complicado, porque ele é altamente agressivo em todo o ecossistema que ele chega. Ele é um animalzinho, como você mesmo falou, ele não passa fome. Ele come banana, ele come pizza, ele come arroz, ele come feijão, ele come o que tiver que comer. Ele primeiro tem os filé mignons dele, né, que são os ovinhos dos pássaros. Chegou no ninho, tem o passarinho fêmea ainda está chocando, não saiu, ele come carne também. Então ele é onívoro. E é um animal de uma multiplicação muito rápida. E aí, alguns animais, quando têm esse comportamento, né, biologicamente, o nome que se associa a essa relação biológica, essa situação biológica, é o nome de praga. É complicado porque o miquinho ele tem um apego social
muito forte. Não tem um que você não, que bonitinho e tudo mais. Aí eu sempre fazia essa associação, ó. Gente, esse é o mesmo que o rato. O rato, pelo menos, não mata bicho nenhum, né? O rato só come as coisinhas ruins do esgoto lá. Vocês têm medo do rato de esgoto? Tem, mas então, é o mesmo animal. É só um desequilíbrio. Tem muito porque está em desequilíbrio a espécie. É só uma relação biológica. O animal não tem culpa, a espécie não tem culpa, e é um grande problema a ser resolvido. Porque a gente não pode simplesmente chegar e exterminar todos os micos. Imagina o quanto isso soa agressivo, né? Eu falar, mata esse mico. Então, é algo que é de extrema complexidade para a solução e é um grande problema para o meio ambiente, porque onde ele acaba acontecendo, as espécies de aves perdem um pouco o espaço. Tem relatos já biológicos também de estudos que algumas espécies de plantas também que acabam o espaço, né, eles começam a se alimentar de seiva de algumas plantas. Então, algumas árvores, algumas coisas começam a perder também, sumir um pouco desse ambiente. Então, é uma espécie extremamente complicadora no ambiente, quando ela está desequilibrada como ela está. Mas, reforça, o bichinho não tem culpa de nada, né? Ele está ali sobrevivendo, está como todo animal. O grande problema foi o homem que trouxe ele, colocou ele, inseriu ele num ambiente que não é dele. E aí, ele, sem o predador natural dele, fez a festa. Foi parar até no filme da Disney, né? Obrigada, professor, pela Nada. resposta. Obrigado mesmo. Obrigada, Rosiane. Patrícia? Boa noite a todos, boa noite, professor Tiago. Não sei se está sendo muito boa noite, porque o professor Tiago é tricolor. Não sei se a noite vai ser muito boa. Mas, enfim, parabéns, Tiago. Trabalho excepcional. Pesquisei Tiago nas redes sociais, tudo que Tiago anda fazendo. Realmente só vem pessoas da aula, palestras, são sempre selecionadas a dedo, são muito especiais. Tudo que o Tiago falou, realmente algumas coisas a gente continua com dúvida sobre o ecoturismo, eu pelo menos tenho. Eu acho que eu não tenho nem tantas, não vou falar a minha idade, mas há 25 anos atrás, mas eu era uma criança, tá? Não era. Mentira, já era adulta. Há 25 anos atrás, eu fiz parte, durante 2 meses, de um projeto na Ecovila Eunagual, lá em Magé, não sei se o Thiago conhece. É um trabalho, para mim, esse é um trabalho de ecoturismo, não o que as pessoas, às vezes, pensam que são, né, o turismo ecológico. Sempre associam o turismo ecológico, de repente, somente aos animais. Eu enxergo que muitas vezes é assim, e lá nessa Ecovila, a Ecovila acho que está com 30, 31 anos, mais ou menos, de existência, e eu fui há 25 anos atrás, então ela estava engatinhando ainda, muito no começo do projeto, uma coisa completamente... Só eu sei o que eu passei. É uma coisa assim, muito, muito fora da nossa realidade, né? Quem vive no urbano, né? Eu sou carioca também. Quem vive no urbano, e aí você vai se embrenhar lá naquele mato que não tem. Enfim, quem quiser saber sobre a vila, entra na internet para ter uma ideia. Então, é um ecoturismo necessário e acho que, não sei, né, como que o Tiago se posiciona em relação a essas ecovilas, né? Porque elas, lógico, tudo tem um custo, então ainda tem o grupinho que no meu caso, eu nem fui pagando, porque realmente eu fiz parte da construção, né? Eu fui lá como voluntária para trabalhar, morar e trabalhar e viver daquilo ali. E a Ecovila é um lugar espetacular. E você realmente vê o que se transformou e o que é você
viver do ecoturismo. E aí eu queria a opinião do Thiago sobre isso. Então, o que acontece, né? O comercial, ele se apropriou da palavra ecoturismo, né? Para vender o contato com a natureza. E, como eu falei, o ecoturismo ele não necessariamente é o contato com a natureza. É você associar uma prática de educação ambiental a essa sua atividade. Então, ele pode acontecer em qualquer ambiente, não precisa ser necessariamente no meio do mato. É claro que numa fazenda, numa trilha ou numa praia, isso fica muito mais facilitado pelo cenário, né? Então, o ecoturismo, como eu enxergo, tem várias possibilidades e locais para acontecer. E ele só precisa ter de um educador ambiental e de pessoas, vou botar assim, dispostas, né, a entender, a conhecer um pouco o meio ambiente de uma forma diferenciada, e não só o comercial, né? Não só o paguei, vou fazer e pronto, né? Eu tenho alguns exemplos bastante complicados com relação a essa questão, né? Até de avistamento de animais, né? Então, eu não gosto muito de fazer esse tipo de passeio, porque é um tanto quanto complicado. Eu já tive experiências negativas muito ruins, por exemplo, com o avistamento de botos, né, da Baía de Guanabara, né, que eu fazia esse passeio, sempre fiz, e aí teve o penúltimo que eu fiz, né, porque depois veio a pandemia, né, o penúltimo eu segurei as mãos, eu vou dizer que eu não vou dizer que eu chorei escondido, tá? Não segurei as mãos, não, chorei escondido porque uma criança, né? E aí criança é o bicho do mal no turismo, que criança pergunta as coisas que nenhum adulto pergunta e coisas bem, bem complicadas. E aí a criança perguntou pro barqueiro quantos botos tinha, que ela tinha visto. E aí o barqueiro, que era o educador ambiental, né? Que a gente tinha uma parceria com ele lá, né, até de uma ecovila lá de Guapimirim e Magela também, ele poderia só falar o número e estava de boa, mas só que ele não falou só o número. Ele fez o papel dele de educador ambiental e contou toda a realidade dos botos. Então, a realidade é que está quase uma espécie extinta já, praticamente, porque os indivíduos que estão adultos não estão conseguindo se reproduzir, os filhotes não estão conseguindo vingar, e aí vira e mexe, tem um sendo morto por tiro, por hélice que bate nele. Então, são coisas absurdas que acontecem aí. Ele falou, só estou resumindo, porque foi uma história que chocou todo mundo. E aí todo mundo falou: nossa, caramba, a gente está indo ver os bichinhos, né? Então a gente pode estar atrapalhando os bichinhos, não está? E há todo um trabalho feito para se valorizar a proteção da espécie. E aí ele deu uma pedrada assim, meio que sem precisar dar aquela pedrada. É por isso que eu chamo a atenção. O ecoturismo pode ser feito em qualquer lugar, mas a gente precisa ter muito cuidado com as nossas palavras. Porque às vezes, quando a gente é um apaixonado pelo meio ambiente, a gente bota o nosso sentimento à frente e aí causa bastante briga em vez de sorrisos aí no turismo ou em qualquer outra atividade, inclusive a profissional, tá? Vocês que vão atuar profissionalmente, isso eu já tive algumas experiências, né? Não muitas, mas experiências marcantes de quando a gente vai tratar licenciamento ambiental nas sociedades, remanescente quilombola ou território indígena, não é algo que a pessoa está a fim de fazer, que o responsável pela terra lá vai estar disposto a negociar. A gente tem que saber o nosso jeitinho de falar, que senão muitas vezes a gente vai ter que fazer o papel de negociador e não saber falar pode ser um complicador para isso daí. O turismo tem muito disso, é horrível, é uma situação horrível, porque eu trabalho com muitas pessoas, então o que serve para uma não serve para outra, né? Não, nem necessariamente, com certeza não serve para outra. Então, toda vez que eu vou falar com a pessoa, eu sempre, quando eu vou fazer um passeio, a gente aplica questionário, a gente procura saber as pessoas, conhecer as pessoas. Eu não vou dizer que não faço, mas é que eu evito ao máximo. Apareceu uma pessoa me chamando no WhatsApp ali: eu vi seu contato, quero fazer um passeio com você. Opa, já acho que é golpe, porque eu já fico meio receoso, porque eu não gosto de fazer passeios assim, por não conhecer as pessoas.
E por ter essa pegada, quando eu vou fazer algo com turismo, não importa se eu vou fazer um passeio de pão de açúcar ou qualquer outra coisa, eu gosto sempre de falar de meio ambiente. Então, eu gosto de saber que a pessoa está aberta para isso, se não estiver aberta, o jeito como eu vou falar, para pelo menos não parecer ser agressivo ou chato nesse sentido, beleza? Mas todo lugar vai fazer ecoturismo, sim. Foi, né, Patrícia? Agora vamos ao Félix. Boa noite, professor. Boa noite a todos. É só uma complementação aí da palestra que o senhor fez, que eu me recordei, na questão do sagui, né? Também há muitas espécies de plantas e árvores que elas não é daquele ecossistema e acaba, como a palavra ruim, praga, né? Acaba destruindo todo um outro ecossistema que é necessário, como o pinheiro, a braquiária, né? Várias outras aí. E aí a gente vê, quando o senhor falou assim sobre o sagui, aí como estamos aqui num ambiente acadêmico, tá, todo mundo já tem um pouquinho de conhecimento e busca outros conhecimentos, né? E como a professora Luana colocou, é importantíssimo a gente ter essa dinâmica de ter vários profissionais e dentro do mesmo conceito, que é o ambiental, né, que a gente está nessa pegada, e ter essas experiências. Eu gostei demais da palestra, acrescentou muito no meu conhecimento, principalmente na questão dos termos, né, que a gente deva usar. Gostei muito. Boa noite, Félix. Só para falar, né? Eu não sou inimigo dos saguis, não. Não, Eu também gosto deles. É o exemplo que eu mais encontro no turismo, né? Que não tem um turista que não quer dar uma comidinha para o sagui, que não quer fazer essas coisas, mas tem vários exemplos, como você falou de planta, né? A gente encontra muito problema muito sério com jaqueira, sendo agressivo, tomando conta. Nas praias do Rio de Janeiro, a gente tem a casuarina, né? Um pinheiro que você falou também, a gente tem o eucalipto, a gente tem várias espécies que apresentam esse comportamento agressivo, dominante, né, do ambiente, acabam sendo problemáticas, né, de uma certa forma. Mas é aquilo, o profissional ele tem que saber, tem que ter o conhecimento sobre aquela situação, sobre aquele ambiente, e entender que nem sempre que a gente vai estar vendo ali no momento já vai estar ok, vai estar legal. Você vê um outro exemplo esse foi até uma aluna minha que me chamou a atenção lá na Tijuca, né? Que foi o tucano, né? O tucano de bico grande, né? Aí eu fui dar uma pesquisada, o bicho não é da Mata Atlântica, ele é lá da região amazônica. Então, ele pegou um passarinho no ar e detonou o passarinho, uma outra ave, né? Aí a aluna veio falar comigo, viu, professor, você estava botando a culpa no sagui, e é lá quem está matando os outros, é o tucano. Aí eu fui dar uma pesquisada e vi também que o tucano não era do local. Então, é um comportamento biológico, um desequilíbrio, né, que só acontece em função do bicho-homem, né? Então, é algo que a gente tem que estar. Vocês, como futuros profissionais da área ambiental, vão lidar a todo momento. Todo ambiente que vocês chegam é muito provável que esteja em algum desequilíbrio em função de alguma ação humana. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao observar o todo, né? Não só aquilo que a gente é, de fato, especializado, né? Porque as relações biológicas, a gente sabe que se dá em teia, né? E não dá para a gente, o culpado é aquele cara ali, então resolve só com ele, né? Então a gente tem que ter muito cuidado ao ver essas relações. Só dei um exemplo, tem vários tipos, a gente encontra muito, tá? No turismo a gente encontra muito com planta, muito com coisa, só que é, é uma coisa do turismo, a gente tem que trabalhar com positividade. Então, se eu chegar e falar, tá vendo esse mato, a gente tem que derrubar ele. Então a pessoa fica, esse cara é bem louco, aí tá levando a gente para fazer trabalho de passeio aí, vai mergulhar errado do cabo, quer matar os outros bichos lá também. Então, é umas coisas que a gente tem que saber como falar. Por isso que eu pego muito no pé da terminologia, do vocabulário, porque o saber como falar é importante. Não é só você falar, não. O não, ele cria o desafio, né? Então, você justificando tecnicamente com conhecimento é importante, né? Porque hoje em dia, né, o Google está aí para acabar com a nossa vida, desafiar tudo com a gente. Então, você fala alguma coisa,
tem que estar muito bem embasado, senão a pessoa já vai e já busca logo no Google aí para as referências. Na verdade, foi isso que eu quis ressaltar, né? Esse conhecimento, dependendo da área que você vai atuar, que você vai estar presente ali, você tem que ter esse cuidado mesmo, que é essa questão da relação da natureza de outras espécies que não são daquele ambiente e acaba invadindo, né, acaba agredindo uma gama de espécies que eram daquele ambiente natural. E aí essa visão, assim, gostei muito dessa visão que você falou. Eu falei a respeito do sagui, que foi o que veio, né, de início, mas assim, não é, eu entendi tudo e vi o seu ponto de visão, de vista, gostei demais dessa questão de você ter cuidado, ter o conhecimento e na hora de tratar com outras pessoas, que a gente vai tratar isso com várias outras pessoas, a depender do ramo que você vai querer trabalhar, né? Sim. Você vai ter que tratar isso. Se você vai ser um gestor, se você vai ser um ambientalista ali mesmo de campo, de toda maneira você vai ter que lidar com com o ser humano e com o ambiente natural que você vai trabalhar. Eu gostei demais da sua palestra. Não tive, queria falar na outra palestra posterior, mas foi rápido, porque o nosso tempo é curto, eu acho que a gente já está até estourando aí, daqui a pouco, meia-noite, ainda estamos na palestra. Mas gostei das duas palestras, foi muito boa. E obrigado a todos aí. Vou deixar mais um colega falar. Obrigado, professora. Muito bom. Obrigada, Félix. Obrigada, Tiago, pela resposta. Nós temos mais duas pessoas, a gente vai encerrar no Jaime, tá, gente? Senão, como o Félix falou, vai dar meia-noite e a gente ainda está aqui. Já avançamos um pouquinho do horário previsto, mas eu vou deixar mais um pouquinho. Só antes de passar a palavra, eu invadi aqui o compartilhamento, só porque a gente está com problema no chat, então eu vi que tem algumas pessoas que não se inscreveram. Então, eu não consegui acesso ao e-mail para enviar a lista de presença. Então, eu estou deixando o meu e-mail ali para vocês me escreverem para eu poder enviar o link da presença para vocês, tá? Agora eu passo a palavra para a Valquíria. Boa noite, Tiago. Sou sua aluna também lá do CIET, tudo bom? Boa noite, tudo bem. Minha curiosidade é bem simples, eu queria saber qual é o predador natural dele. Sagui. Do sagui? Se eu não me engano, eu não sei o nome científico, mas é o carcará. Carcará e serpente, né? Algumas serpentes que acabam conseguindo pegar ele, né? Uma sucuri, alguma outra cobra nesse sentido, mas o principal mesmo é o carcará. Consegue pegar ele. Tá bom, então. Curiosidade mesmo. Obrigada, hein? Nada. Obrigada, Valquíria. Agora o Jaime, para a gente encerrar. Jaime é o nosso último da fila. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Quando você citou ali a questão conservacionista, ao ar livre, gestão ambiental e a ecológica, a gente tem lá atrás, o John Muir, ele era preservacionista e tinha aquela questão né, do conceito, né, que você tratou muito bem na palestra, os conservacionistas e os preservacionistas. Você não acha que parte dessa dificuldade que nós temos hoje, seja na questão ambiental e na questão do turismo, seja essa questão conceitual de entender o que é conservação e o que é preservação? E outra coisa, a Úrsula colocou a questão que você colocou de história. O turismo pedagógico também não ajudaria, porque ele conta a história daquele local, os aspectos culturais, sociais, não seria também uma forma de estar contribuindo? Boa noite, Thiago. Acho que com toda certeza. Vou responder de trás para frente, tal. Eu gosto muito do pedagógico. Eu gosto muito de trabalhar com as crianças. É mais fácil, né? Que tudo que você fala com a criança não retruca, a criança não tem um comportamento já, vamos dizer assim, agressivo ao meio ambiente. A criança vai sempre disposta a querer aprender, a querer entender como que funcionam as coisas. Então, o pedagógico é muito gostoso de se trabalhar por ser um quadro em branco. Você vai pintando
os seus conceitos, as suas ideias ali, com muito cuidado, com muita precaução ao se trabalhar com as crianças, né? Com adulto, o desafio é um pouco maior. Você tem que saber a linguagem adequada, saber um pouco, conhecer um pouco a vivência daquela pessoa para você conseguir mudar um comportamento dele, certo? E quanto à questão dos conceitos, eu sempre gosto de explicar de maneira prática, né, o conservacionista e o preservação, que isso é o que distingue um pouco, vai distinguir um pouco as unidades de proteção de uso integral na nossa legislação, né, do que é o uso integral, que é voltado lá para a pesquisa, e preservação, e o uso sustentável, que é usado para o uso sustentável e conservação, né? Aí, pô, mas isso não é a mesma coisa? Eu falei, não. Quando você não tem... Aí eu sempre dou o exemplo da conserva em casa. Você não tem conserva em casa? A conserva está lá, você está guardando ela lá, o palmito em conserva, o pepino em conserva. Precisou, você bota aquilo na salada e come. Não tem essa de você ficar aguardando. Já o preservar, não. Quando você preserva alguma coisa, pode ver que você toma muito mais cuidado, muito mais carinho para que aquilo ali dure, né? É quase uma coleção, é algo que você tem uma relação diferente. Você não quer usar, você quer guardar. Você quer, de fato, fazer com que aquele bem ali se perdure por mais tempo. E é isso que define os dois conceitos, do preservar e do conservar, né? O ecológico e o conservacionista, lá no caso, tem a ver com a forma como a educação ambiental ela vai ser feita, né? O ecológico, ele é muito mais, assim, vamos dizer, radical. E o conservacionista, ele parte do ponto de vista que ele é determinista. Ele fala, você tem que conservar e você tem que dar um jeito de conservar. Se você não puder como fazer isso, eu vou fazer da minha forma como eu conseguir fazer, né? Então, isso pode estar por trás do discurso das grandes nações, mas também a gente encontra pequenos exemplos quando a gente fala de unidade de conservação, quando a gente fala de áreas preservadas, discussão ambiental no Brasil, hoje em dia é um barco de exemplo para tudo quando é exemplo bom, exemplo ruim. A gente tem exemplo bom, acreditem, mas exemplos ruins aí a gente tem a dar com pau. Eu falo dos exemplos bons, eu gosto muito de falar do caso da Régua, né, que traz um tipo de turismo, né, de unidade de conservação de uso sustentável, né, a RPPN, chegou muito forte aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, e a Régua hoje, mesmo ela sendo uma RPPN, algo voltado totalmente para o turismo, ainda pensa muito forte na preservação ambiental, como se fosse uma unidade de proteção integral, e virou o ponto de reintegração, por exemplo, da ANTA, né, na Mata Atlântica. Então, em todo o Brasil, várias unidades de conservações aí, em teoria, boas para receber o animal. O animal foi trazido para cá, para o Rio de Janeiro, e vai ser reintroduzido na Serra dos Órgãos, ali no pé da Serra dos Órgãos. Então, é algo que é positivo, tem os seus poréns, é claro, eu nunca sou totalmente inocente de falar, que legal, a régua funciona. Não, eu entendo por que a régua funciona, eu entendo o que está acontecendo na régua, mas é legal, porque você vê que é uma unidade de conservação de uso sustentável, voltado para a conservação, ou seja, a gente pode ir lá usar, inclusive recomendo todos a vocês conhecerem, né? Passou no Globo Repórter, passou em vários locais aí. A régua ela fica em Cachoeiras de Macacu, distrito de Guapiaçu, pé da serra ali da subida da serra. É um espaço de turismo muito legal, que tem pousada, tem tudo. É um ponto de turismo que vem pessoas da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, que desce aqui no Rio de Janeiro, não quer ir para um Sambódromo, não quer ir para uma Floresta da Tijuca, não quer ir para o Maracanã. O cara vai direto lá para o meio do mato, lá em Guapiaçu, para fazer turismo de observação de espécies de animais. Então, é algo que assim você vê que, mesmo sendo para conservar, o cara tem um viés muito, muito forte no preservar. Então, por mais que tenha essa dualidade conceitual, eu acho que tem exemplos aí que a gente consegue trabalhar os dois de forma bem positiva. Claro que, quando eu falo preservar, eu estou falando em cuidar, como cuida-se de uma coleção, de algo aquilo que você não quer compartilhar muito com ninguém, não. E o conservar, você chegou, visita, vamos embora, vamos usar aqui, vamos conservar, mas é claro, não é usar de qualquer forma, é o uso sustentável, garantindo o máximo de sobrevivência daquele recurso no seu ambiente natural. Beleza? Na verdade, a conservação e a preservação, por exemplo, nas unidades de conservação,
os dois conceitos são complementares, se você observar. Por exemplo, Sim, tem sim. os parques, eles têm conservação e têm preservação. A própria reserva biológica, ela tem a parte, né, que é preservacionista, mas tem a parte de conservação, que é a pesquisa. Então, a gente precisa só entender os conceitos. Sim, com certeza, com certeza. Obrigada, Jaime. Obrigada, Tiago. Bom, vamos encerrar então, né? Já atravessamos aí quase 9 horas. Eu quero agradecer muito, Tiago. Sempre, todas as discussões são sempre muito válidas, né? E uma visão diferente do que nós estamos acostumados a tratar, então é importantíssimo aqui para o nosso evento, para a nossa formação. Queria convidar vocês a abrirem as câmeras para a gente fazer aquela nossa fotinho, né? Para a gente poder se despedir do terceiro dia de evento. Muito bem. Cadê a galera? Tá faltando gente. Olha a Rose aí. Cadê Patrícia? Patrícia acho que caiu, né? Tirei. Queridos, então, boa noite para todos. Amanhã nos vemos. Amanhã nós só temos uma palestra às 7, tá bom? Eu esqueci o tema, mas eu vou mandar, como sempre, todos os dias mando os links e a divulgação tudo direitinho para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, bom descanso. Tiago, muito obrigada, tá? Em breve seu certificado está seguindo também. Pessoal, quem não recebeu o e-mail lá para preencher a presença, não deixem de pedir e solicitar. Amanhã a gente vai estar com o chat funcionando. Um abraço, gente. Boa noite. Obrigado, boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite a todos.